Nobres acadêmicos e nobres acadêmicas, vamos fazer hoje uma revisão sobre o processo legislativo, emendas à Constituição. É importante só relembrar que o processo legislativo ele tem vínculo com o poder constituinte. Então, para que a gente possa se manifestar sobre isso, seria interessante lembrar um pouquinho o poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele poder constituinte que faz a criação de uma nova Constituição. Lembrando que esse poder constituinte originário ele tem uma liberdade muito maior, ou seja, ele pode fazer uma nova Constituição, inserindo informações ou inserindo cláusulas e conteúdos da forma que ele bem entender, o poder constituinte. Por isso que o doutrinador Michel Temer informa que uma nova Constituição, na verdade, está se constituindo um novo Estado. O próprio poder constituinte originário, ele concedeu poderes para um outro poder constituinte, que é o poder constituinte derivado. E o que nos interessa do poder constituinte derivado é o poder constituinte derivado reformador. Esse poder constituinte, ele tem a função de fazer a alteração da Constituição. Porque o constituinte originário, ele entendeu que a Constituição, com o passar do tempo, ia ser necessário, teria necessidade de fazer a alteração da Constituição, fazer a adequação da Constituição com a sociedade que está em vigor. Lembrando que a nossa Constituição atual ela é de 1988. Então a sociedade nossa, agora em 2019, ela tem circunstâncias, características que são diferentes lá de 88. Por isso que é possível fazer essa alteração, essa reforma da Constituição. Então já foi feita essa previsão na Constituição, que é o poder constituinte derivado reformador. Só lembrando que não é possível fazer a alteração de toda a Constituição. Existem apenas algumas matérias que podem ser alteradas. Dessa forma, existem matérias ou existem tópicos da Constituição que não pode ter alteração. Isso está previsto na própria Constituição. Um dos exemplos disso, por exemplo, é a separação dos poderes. Os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm autonomia entre si. Então não pode ocorrer uma fusão desses poderes através de uma alteração da Constituição, da nossa atual Constituição. Tendo essas informações, precisamos saber agora como é que é feita essa reforma da Constituição. A própria Constituição Federal, ela faz a previsão da sua reforma. Isso está no artigo 59 e artigo 60 da Constituição. O artigo 59 da Constituição, em seu inciso 1º, fala que o processo legislativo é possível fazer as emendas constitucionais. Então, a alteração da Constituição ou as emendas constitucionais estão previstas no inciso 1º do artigo 59 da Constituição. No artigo 60 da Constituição, está falando especificamente do processo legislativo de emendas à Constituição. Esse processo legislativo, ele tem que ser respeitado vários requisitos que estão previstos no artigo 60. A grande diferença de uma emenda à Constituição a uma legislação comum, uma lei ordinária, começa com o ingresso dessa emenda constitucional, dessa alteração da Constituição. Numa lei normal, qualquer pessoa, aliás, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode fazer a propositura de uma nova legislação. A emenda constitucional exige um requisito maior. Se for os deputados que querem alterar a Constituição, pelo menos 1/3 de todos os deputados tem que assinar esse pedido de emenda constitucional. Da mesma forma, se for na casa do Senado para fazer a alteração, 1/3 dos senadores que tem que assinar o pedido de emenda constitucional. Então, esse é um dos requisitos que está no inciso 1º do artigo 60 da Constituição Federal. O presidente da República também pode fazer o pedido de emenda à Constituição. É o inciso 2º do artigo 60 da Constituição. Do mesmo modo, as Assembleias Legislativas Estaduais também podem fazer o pedido de emenda à Constituição. É o inciso 3º do artigo 60 da Constituição Federal. A emenda à Constituição, ou a reforma da nossa Constituição, ela existe alguma limitação com relação ao tempo também que tem que ser feita a reforma. Em alguns momentos não é possível fazer a emenda à Constituição. Quando nós estamos através de intervenção federal, ou seja, a União está intervindo em um dos Estados-membros, estado de defesa ou estado de sítio.
Ocorreu algo semelhante, tempos atrás, quando a União fez uma intervenção na questão de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, enquanto perdurava a intervenção federal no Rio de Janeiro, não era possível fazer emendas à Constituição. Agora, já encerrado essa fase de intervenção no Rio de Janeiro, então já é possível fazer emenda constitucional. É o que estamos presenciando agora na metade desse ano de 2019 com a emenda constitucional relacionada à reforma da Previdência. Após o ingresso de uma emenda constitucional, tanto pelos senadores quanto pelos deputados, existe um procedimento também diferenciado no processamento dessa emenda constitucional dentro do Congresso Nacional. Se foram os deputados, ou 1/3 dos deputados que deram entrada com a emenda constitucional, ela tem que tramitar primeiro pela Câmara dos Deputados. Essa tramitação será em 2 turnos, ou seja, temos que ter 2 votações dessa emenda, esse projeto de emenda constitucional, a famosa PEC, dentro da Câmara dos Deputados. Se for aprovado dentro da Câmara com esses 2 turnos, passa-se então para a segunda casa legislativa, que é o Senado. Então, isso nós percebemos que nós temos um outro requisito. É obrigatoriamente bicameral. As 2 casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, têm que fazer análise da emenda à Constituição. Então, após encerrados os procedimentos na Câmara dos Deputados, passa-se então ao Senado Federal, onde também tem que ter aprovação em 2 turnos, ou seja, em 2 sessões, para que seja aprovada essa emenda constitucional. Como a Constituição é a nossa lei máxima, a lei primordial da nossa legislação, a alteração dela existe um outro requisito, que é a quantidade de membros do Senado ou da Câmara dos Deputados, a quantidade mínima para que seja feita a aprovação. Isso é o quórum qualificado, que se chama, que no caso da emenda constitucional tem que ser 3/5 dos senadores ou 3/5 dos deputados quando ocorre a votação em cada uma das casas. Lembrando que os 3/5 não é os 3/5 dos presentes, e sim os 3/5 de todos os membros. Então, para que a gente tenha uma ideia, com relação aos deputados, atualmente nós temos 513 deputados. Dessa quantidade de deputados, 3/5, ou seja, 308 deputados, têm que ser a favor ou contra a aprovação da emenda constitucional. Deste modo, no Senado também, os 3/5. Atualmente nós temos 81 senadores. Então, para que ocorra a aprovação de uma emenda constitucional, necessário que 49 senadores aprovem essa alteração. Isso é o quórum qualificado para aprovação. Então, nós temos o quórum qualificado e temos que ter 2 sessões em cada casa legislativa. E lembrando, nas 2 casas, então tem que ter aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Concluído o processo de votação, com a aprovação com o quórum qualificado, a mesa diretiva da Câmara dos Deputados e a mesa diretiva do Senado Federal vão conceder um número de ordem àquela emenda constitucional e vai dar a promulgação da emenda constitucional. Então, a partir do momento da publicação e vai entrar em vigência aquela emenda constitucional. Então, quem dá o start inicial para que entre em vigência é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa diretiva do Senado Federal. Então, essa foi a nossa aula sobre processos legislativos e emendas à Constituição. Temos também o material complementar aqui no AVA, e com a análise da nossa aula mais o material complementar, vocês estão aptos para fazer as nossas atividades em sala de aula. Aguardo vocês lá.